A paz do Senhor, tudo bem, igreja? A gente vai falar um pouquinho sobre o batismo de Jesus, tá? A mensagem é direcionada às crianças, mas os adultos também podem estar assistindo o vídeo, amém? Vamos iniciar com uma oração. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor é. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos enfrentando uma provação, né? Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Então, nós vamos falar sobre o batismo de Jesus, né? Nos vídeos anteriores, nós falamos, estávamos alternando entre a vida de Jesus e a criação, né? Os últimos vídeos que foram feitos foi sobre a criação, e depois a gente deu uma parada, fez sobre a Páscoa, e agora vou estar falando sobre o batismo de Jesus. A mensagem está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, tá? E a gente vai ler 2 versículos, que são os que são relacionados ao batismo de Jesus. Versículo 21 e 22, tá? Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como uma pomba, e uma voz disse do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E a gente precisa entender por que o batismo ele é tão importante, né? Então, assim, o batismo de Jesus, ele inicia o seu ministério. Então, antes de ser batizado, Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério. Ele já tinha estudado, ele já tinha trabalhado com seu pai adotivo, né, José. Ele foi ao templo, né, teve uma mensagem, uma ministração anterior, né, que falava que Jesus, com 12 anos, ministrou no templo, né, com os doutores da lei. Então, Jesus, ele para iniciar o seu ministério, ele precisava cumprir esse requisito. Então, vamos entender por que isso era tão importante? Por que Jesus ser batizado era tão importante, né? Então, quando a gente começa a ler o Evangelho de Lucas, a gente encontra algumas informações, né? A gente fica sabendo de um sacerdote chamado Zacarias, e ele estava em período de trabalho no templo. E aí enquanto ele está lá fazendo o trabalho dele dentro do templo, ele recebeu a visita de um anjo, né? E o anjo disse para ele o seguinte: o anjo disse que ele teria um filho, né? E que ele deveria colocar o nome desse filho de João. Só que o Zacarias e a esposa dele, Isabel, eles já eram de idade, eles já eram idosos, então eles não tinham mais a possibilidade de ter filhos, né? Então, quando o anjo falou isso para ele, Zacarias não acreditou. E por consequência disso, ele ficou mudo. E o anjo disse que ele só falaria novamente quando a criança nascesse. E aí Zacarias, ele tinha uma corda, né, que ficava amarrada à sua cintura, porque todo sacerdote, quando ele entrava no templo, ele tinha uma corda amarrada à sua cintura. E por que ele tinha essa corda, né?
se o sacerdote ele não estivesse em santidade, se ele não tivesse se consagrado ao Senhor, se ele entrasse no templo em pecado, ele seria fulminado, né? Era assim, né? Você está em pecado, você entrou no templo para fazer o seu serviço, você morre. Você não pode estar em pecado, né? Então, era uma coisa muito séria. Estar no altar, né? Cuidar das coisas do Senhor era uma coisa muito séria e é ainda hoje, né? Algumas pessoas não percebem isso, algumas pessoas não dão o devido valor, mas é extremamente importante, tá? E então, Zacarias, ele vai para casa, né? E ele, junto com a sua esposa, concebem o filho, né? E ele ficou mudo. E ele ficou mudo. E é interessante que a Isabel, ela era prima da Maria, mãe de Jesus. Então, quando Maria recebeu a visita do anjo, né? E o anjo Gabriel falou que ela teria um filho, e esse filho seria o filho do Altíssimo, e era o Cristo, o Messias, o prometido, né, que todo o povo de Israel esperava desde quando o homem pecou, né, ele ia chegar. E Maria aceitou essa incumbência. E a gente precisa entender também, quando eu falei sobre o nascimento de Jesus, né, eu falei que a Maria era uma jovem moça, né, uma jovem mulher. Ela era noiva, né, de José, mas ela ainda não morava junto com ele. Então, era praticamente impossível que ela tivesse um filho, a não ser que ela não tivesse esse filho de outro homem, né? Então, qual foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça de José quando Maria contou que estava grávida? Que ela tinha traído ele, né? E ela explicou que era do Espírito Santo, e o anjo depois confirmou isso com José, né? Mas vamos falar do período logo depois que ela ficou sabendo que estava grávida, conversou com José, ela foi passar uns dias na casa da sua prima Isabel. E a Isabel estava grávida de João. Quando a Maria chegou lá na casa da Isabel e do Zacarias, o filho que estava dentro da barriga da Isabel se mexeu. E a Isabel fez um canto de louvor, né, a Maria, né, dizendo que ela era a pessoa que estava guardando, que estava gerando o Salvador, que é Jesus Cristo. Depois disso, a gente vai entendendo algumas coisas que vão acontecendo. O anjo, quando ele falou para Zacarias que ele teria um filho, ele explicou que o filho prepararia o caminho do Salvador, né? Então, João prepararia o caminho do Salvador. Então, João, ele foi criado, né, nas leis do Senhor. Ele foi criado conforme o costume dos judeus na época. Só que com uma determinada idade, João vai para o deserto. E lá ele não come nada de carne, nem açúcar, né, mel, nada. Ele se alimenta do que tem ali no deserto, né? E aí ele começa a falar sobre o pecado e falar da necessidade de arrependimento do pecado. E aí ele começa a batizar, né? Por isso ele é depois conhecido como João Batista, porque ele era o João e ele batizava as pessoas. E acontece uma coisa muito, muito linda, né? Quando Jesus aparece para ser batizado. João era primo de Jesus, então eles se conheciam, né? E João também sabia que Jesus era diferente. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, quando Jesus chega e fala que quer ser batizado, João, ele meio que leva um susto. Como assim?
né? Eu não sou digno nem de calçar as sandálias no teu pé, que dirá te batizar. E aí Jesus fala que é necessário que isso aconteça para que se cumprisse a profecia, né, de Isaías, quando fala que ele, né, seria preparado no caminho. E aí a gente precisa ter em mente o que é se arrepender, né? Vamos lembrar primeiro o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que eu falo, penso ou ajo que desagrada a Deus, né? Então, e o pecado, ele tem o poder de me afastar de Deus. Nada no mundo pode me afastar do amor de Deus. Nada. Mas o pecado me afasta de Deus porque o pecado é sujo e Deus é santo. E Deus não pode coexistir com o pecado. E João fala isso, né? Ele fala assim, raça de víboras, arrependei-vos dos vossos pecados. E uma das maneiras, uma das provas de que você estava arrependido era ser batizado no Rio Jordão, né? Ser batizado por João. E aí, o batismo, ele simboliza uma nova vida, né? Quando Jesus, lá em João 3, fala para Nicodemos, olha, necessário vos é nascer de novo, era sobre isso que Jesus falava para Nicodemos, né? Que é preciso um novo renascimento, não da carne, mas do espírito. Então, quando nós aceitamos a Jesus, né, e nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos também ser batizados, né? Porque o que acontece? O batismo, ele vai selar esse compromisso que eu fiz com Jesus. Ele sela esse compromisso. E aí, mas por que Jesus teve que se batizar? Primeiro, Jesus não era pecador. Ele não pecava. O batismo era para arrependimento dos pecados, né? Então, por que Jesus teve que se batizar? E aí eu separei 3 tópicos. Primeiro, Jesus foi batizado para que todos soubessem que ele era filho de Deus. Então, o ser batizado mostrava, provava que Jesus era o filho de Deus, né? O segundo tópico, Jesus, ele se batizou, né? Ele foi batizado para nos ensinar através do exemplo, através do seu exemplo, né? Jesus, ele veio para a Terra, né? Ele encarnou como homem e ele viveu todas as dores, frustrações, medos que nós sofremos. Então Jesus, ele nos entende porque ele vivenciou aquilo que nós vivemos, né? Ele passou por tudo isso. Ele teve medo, ele teve fome, ele sentiu frio, ele chorou, né? Ele se entristeceu, ele se alegrou. Então, Jesus, ele sentiu tudo que nós sentíamos, né? E Jesus, ele sempre foi o nosso maior exemplo. Paulo fala assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então, quando nós somos cristãos, qual é a pessoa mais importante, né, para nós? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Deus, o Pai, ele o exaltou para isso, né? Então, quando Jesus ele veio, ele sofreu, ele passou por todas as coisas que nós passamos, né? E quando ele morreu e depois ressuscitou e foi para o Pai, ele foi exaltado e por isso ele é o nosso Senhor, porque ele deu até a última gota do seu sangue em favor de nós, por amor a nós, né? Então, e o terceiro tópico é para que entendêssemos
que quando recebemos Jesus como nosso único e exclusivo Salvador, a nossa vida, ela tem que ser diferente. Então, o mundo, para mim, ele já não é mais algo que eu vivo. Eu estou no mundo, mas eu não faço parte desse mundo. Eu sou estrangeiro nesta terra. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e sou batizada, eu sou declarada filha do céu, né? Habitante do reino de Deus. Então eu sou do reino de Deus. Eu já não sou mais a Fabiana pecadora, né? Porque eu tenho o sangue de Jesus que me limpa de todo pecado. Então isso é extremamente importante, né? E Jesus ele queria que entendêssemos isso. Por isso o batismo ele é tão importante. Quando Jesus logo depois que ele foi batizado, aconteceram duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, né? Ele tomou uma forma para que as pessoas que estavam ali vissem, né, que Jesus, ele realmente era diferente. Ele não era um homem como qualquer outro homem. Ele era um homem, mas que era filho de Deus, né? Então, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba. Depois, ouviu-se uma voz no céu, e essa voz disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho me agradado, né? E em ti me agrado. Então ele falou assim: olha, tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Então Jesus ele cumpriu, né, requisitos para que o seu ministério fosse iniciado. Nós não fugimos disso também. Nós não podemos fugir disso também, né? Quando nós temos um chamado, né, nós precisamos cumprir alguns requisitos para que a gente possa cumprir esse chamado, né? Eu sou professora, então antes de ser, né, de poder trabalhar e atuar como professora, eu precisei estudar, né? Então eu fiz faculdade de pedagogia, tive que bonitinho, tirar nota boa, passar. Depois eu tive que fazer concurso, tive que passar nesse concurso, né? Tive que assumir. Depois eu tive mais 3 anos de experiência para poder falar assim, não, eu estou concursada e ali o meu emprego, né? Se eu não fizer nada errado, se eu não ir contra o que a minha profissão me manda fazer, eu não vou ser mandada embora, posso me aposentar bem velhinha ali, né? Então, para eu ser professora, eu preciso cumprir alguns requisitos. Para eu ser médica, né, se eu escolhesse ser médica, eu teria que fazer a faculdade de medicina, teria que fazer residência médica, né? Então, para tudo que eu vá fazer, existem alguns requisitos. Com Jesus não foi diferente, né? Com Jesus não foi diferente. Então, ele teve alguns requisitos a cumprir, né? Para que depois ele iniciasse o seu ministério. Então, quando Jesus foi batizado, ele tinha mais ou menos a idade de 30 anos. Ele já era adulto, né? E o ministério dele durou 3 anos e meio, né? Então, Jesus, ele iniciou o seu ministério a partir do batismo. Depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto jejuar. E lá ele ficou por 40 dias. Jesus no deserto é o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no particular, né? Na mensagem para mim. Eu vou ficar muito feliz em sanar a dúvida. E assim, nós estamos no mundo, tá, crianças? Eu quero que vocês
prestem bem atenção nisso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, tá? Nós estamos passando por uma situação difícil, mas essa situação difícil uma hora vai acabar, tá? E logo, logo a gente vai poder estar junto, abraçar, beijar, né? Tá próximo e visitar e tomar café na casa do, né, do irmão. Mas esse é um período que a gente, neste momento, a gente tem que se resguardar, né? Então, não vamos esquecer disso, né? Esse resguardo nós podemos aproveitar para conhecer mais de Deus, né? Para conhecer mais do Senhor e para que nós possamos ter uma maior intimidade com a nossa família, tá? Esse vídeo também eu vou estar postando no YouTube, tá? Eu vou deixar o link depois no meu Face e no Face na página da igreja, tá bom? Vamos terminar com uma oração, tá? Deus querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todo o teu cuidado. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem preparado esse tempo para que nós possamos aprender mais de Ti. Deus, nós sabemos que nós somos estrangeiros aqui. E como estrangeiros, nós queremos voltar para o nosso lugar, que é estar ao Teu lado. Muito obrigada, Jesus. Cuide de cada criança, de cada adulto, de cada família, né? Que o Senhor possa estar com os seus anjos guardando, livrando e que o Espírito Santo esteja conosco. Amém, amém. Então, beijo, tchau, até o próximo vídeo.